Olá, galera do terceiro ano. Vamos retomar nossa playlist com a aula número 6. Já falamos na aula 4 dos arranjos, aqueles grupos onde a ordem dos elementos importa. Já falamos das permutações, foi a aula 5, a aula passada, onde falamos 3 tipos de permutações: a permutação simples, todas as permutações, o número de elementos que cada grupo possui coincide com o número de elementos disponíveis, ou seja, o N é igual ao P. E aí falamos das permutações simples, das permutações com repetição e nas permutações circulares, onde a gente acabou usando o princípio divisivo sem o fatorial. Na aula de hoje, vamos falar das combinações. Um grupo de problemas de combinatória, de contagem, que obrigatoriamente eu tenho que usar o princípio divisivo. Então, nós vamos comentar isso na aula de hoje, tá? Então, vou compartilhar com vocês o meu quadro. Está aqui o nosso quadro. Então, vamos iniciar continuar com a nossa playlist do terceiro ano. Quando eu imaginei essa aula inicialmente, eu pensei, a princípio, com aulas separadas. Então, eu pensei uma aula para combinação simples e outra aula para combinação com repetição. Mas eu acho que dá para fazer numa aula só. Então, essa é a intenção dessa aula de hoje. Eu só vou desistir caso demore muito tempo, tá? Mas, a princípio, é essa a ideia. Juntar nessa mesma aula combinação simples e com repetição. É o que está aqui, então, nessa aula número 6, né? Vamos falar das combinações simples e daquelas que repetem os elementos. Então, vamos definir, tá certo? Então, a definição diz o seguinte, né? O que é uma combinação? É quando um problema de contagem de grupos, a ordem dos elementos não modifica a natureza do grupo. Então, se for um problema de formar números, né? Então, por exemplo, quantos números, 2 algarismos eu posso formar? Então, eu tenho o número 34, que para formar o grupo 34, eu precisei do elemento 3 e do elemento 4. Se eu trocar a ordem dos elementos, né, eu passo a ter o número 43. Então, esses dois grupos são diferentes, apesar de usarem os mesmos elementos. O que quer dizer que a ordem dos elementos, nesse caso, modificaria o grupo. Só que as combinações não vai ser esse caso, né? Não é um problema de número, por exemplo. É um problema de, por exemplo, eu tenho que escolher entre 5 pessoas, duas delas para fazer parte de uma comissão. Então, eu escolhi a pessoa A e a pessoa B. Mas se eu fizer a troca de elementos, escolher a pessoa B e a pessoa A, a comissão formada, pessoal, é igual. Então, a ordem dos elementos, eu troquei a ordem de A e de B, o grupo formado, a comissão escolhida, pessoal, foi rigorosamente a mesma. Então, essa é a essência da combinação, tá, pessoal? A ordem dos elementos não modifica o grupo. Aí continuando aqui a falar, né? Conectando com os princípios estudados, deixa eu deixar isso aqui, pronto. O princípio multiplicativo, na sua essência, gera grupos que se diferenciam pela ordem dos elementos, são os arranjos. Nós já falamos na aula 4. Assim, nos problemas de combinação, como a ordem dos elementos não altera o grupo, após o uso do princípio multiplicativo, temos que usar o princípio divisivo para compensar a contagem excessiva dos grupos. Então, naquele exemplo que eu dei agora há pouco, como o grupo AB ele é igual ao grupo BA, então, em todos os grupos, então, se tiverem sido contados duas vezes, eu tenho que dividir aquele número que eu tiver obtido pelo princípio multiplicativo, eu tenho que dividir por 2, porque cada grupo foi contado duas vezes. Então, tem que haver o princípio divisivo. Obrigatoriamente, na combinação, tem que ter o princípio divisivo. E uma última frase diz: para contar as combinações, devemos dividir os arranjos pelo P fatorial, ou seja, pelo número de elementos que cada grupo possui. Ou seja, o que eu quero dizer é que as fórmulas de combinação de NP a P vai ser obtido a partir da fórmula de arranjo de NP a P, só que você vai dividir por P fatorial. Em essência, a ideia é essa, que nada mais é do que o princípio divisivo.
Ou seja, cada grupo foi contado, ele foi contado P fatorial vezes. P fatorial vezes. O que quer dizer que para corrigir a contagem, eu preciso dividir por P fatorial. Se eu dividir por P fatorial, eu corrijo a contagem. Então, vamos para os exemplos. Primeiro exemplo. Aqui. Quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas a partir de uma turma com 10 pessoas? Se eu fosse fazer por árvore, ficaria muito complicado. O espaço amostral é grande. Então, vamos lá fazer um grupo. Então, pela essência do enunciado, o meu grupo é uma comissão de 3 pessoas. Segundo ele, o meu grupo é uma comissão de 3 pessoas. Então, para a primeira vaga aqui, eu tenho quantas opções, quantos elementos podem ocupar essa vaga? No caso, os elementos são as pessoas, eu tenho 10 pessoas. Para o segundo, eu tenho 9. E para o terceiro, por que 9, pessoal? Porque a pessoa que foi usada já uma vez não pode ser usada de novo. E isso foi para a segunda vaga. E para a terceira vaga, nós temos 8 opções. Então, o princípio multiplicativo daria 10 vezes 9 vezes 8. E só para lembrar, 10 vezes 9 vezes 8, né? Se eu multiplico em cima e embaixo por 7 fatorial, então nós temos a fórmula de arranjo, né? Ou seja, isso aqui tudo é o 10 fatorial, né? Isso aqui é o 7 fatorial. Então, isso nada mais é do que arranjo de 10 pessoas tomadas 3 a 3. Ou seja, 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Relembrando a fórmula de arranjo da aula 4. Tá, mas isso aqui, beleza. O que interessa é que esse número não é a resposta ainda. Por quê? Porque a comissão formada pelas pessoas A, B e C, se eu trocar de ordem o C e o B, a comissão formada é a mesma. E quer dizer que cada comissão foi contada quantas vezes? Teve aqui ABC e ACB. Aí, começando com A, foram todas. Começando com B. BAC e BCA também é a mesma comissão. Começando com C. CAB e CBA. Então, quer dizer que cada comissão foi contada 6 vezes. 6 vezes corresponde a 3 fatorial. Quer dizer que esse resultado daqui, ou seja, o 10 fatorial dividido, né, pelo 7 fatorial, tem que ser dividido pelo 3 fatorial. Ou seja, fazendo divisão de frações, vai ficar no numerador 10 fatorial e no denominador 10 fatorial e 3 fatorial. Então, essa seria a fórmula da combinação. Então, vamos lá. A combinação, que agora é o nosso problema é de combinação, de quantos elementos? De 10 elementos tomados 3 a 3. Então, a fórmula da combinação ficaria desse jeito aqui. Tá? Se a gente quiser chegar no número, quanto daria? A conta final, então, vai dar 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 6. Se a gente simplificar esses fatoriais, né? O 7 com 7 aqui, ó, né? Fica 10 vezes 9 vezes 8, dividido pelo 3 fatorial, que é o 6. O 6, pessoal, eu posso botar aqui que é... Deixa eu apagar aqui. Posso botar aqui que é 3 vezes 2. Aí o 3 corta com 9. Simplifica pela multiplicação e divisão, operações inversas. Então, eu vou ter 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, eu vou ter 120 comissões diferentes. Então, respondendo a pergunta, quantas comissões eu posso formar? Resposta, 120 comissões diferentes podem ser formadas. Agora, então, fique bem claro que, ao usar o princípio multiplicativo aqui, e depois, ao dividir por 6, ao dividir por 3 fatorial, então, isso aqui foi o princípio multiplicativo. E ao dividir por 6 fatorial, por 6, desculpa, que é o 3 fatorial, eu vou dar origem à combinação. Como é que eu generalizo essa ideia, pessoal? Então, a ideia é a seguinte. Qualquer grupo agora, ele é sempre formado por P elementos. Nós sabemos disso. E quando a gente vai usar o princípio multiplicativo num problema desse, a primeira vaga, nós temos N elementos disponíveis no nosso problema. Esse é o significado da letra N para a gente. 10 elementos disponíveis. Então, para a primeira vaga,
nós temos N opções. Para a segunda vaga, N menos 1, porque o elemento que eu usei na primeira não pode ser usado na segunda. Para a outra vaga, N menos 2. E prossigo fazendo isso até o último termo. E quem vai ser o último termo? Percebam que eu tenho que lá o 10 vezes 9 vezes 8. Então, o 10 eu tenho que subtrair de 3, que deu 7. E eu tenho, então, eu tenho que parar no 8, né? Então, como é que é esse último cara aqui? Esse último cara é o N, subtraído, o P lá, se eu fizesse 10, daria o 7, mas ele tem que ir até o 8, então eu paro aqui. Então, o último elemento aqui dessa multiplicação vai ser o N menos P mais 1. Então, ao usar o princípio multiplicativo, nós temos o produto, esse produto aqui, né, pessoal? Nós temos aqui, deixa eu botar aqui de outra cor, para enfatizar. Então, nós temos aqui esse produto formado por essas P parcelas. E aí, agora eu tenho que multiplicar esse produto em cima e embaixo. Então, esse produto do N vezes o N menos 1, reticências, até o N menos P mais 1, esse produto tem que ser multiplicado em cima e embaixo por P fatorial. É a primeira ideia para poder transformar o numerador todo agora completo em fatorial. Porque isso aqui desculpa, por P fatorial não, fiz bobagem. Para que eu transforme isso aqui num fatorial, eu tenho que, então, eu tenho que multiplicar agora em cima e embaixo por N menos P fatorial. Já que esse cara é 1 a menos que esse, né? Ó. Esse cara é 1 a menos que esse. Eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, o que não altera o resultado. E agora sim, esse cara todo aqui é o N fatorial. Então, essa é a fórmula do arranjo, né, pessoal? Isso aqui é o arranjo N-PAP. Então, para gerar a nossa combinação de N-PAP, nós devemos pegar esse arranjo e dividir por P fatorial. Foi a ideia que eu lancei lá na definição. No início, quer dizer, o uso do princípio divisivo. Então, a fórmula que vai ficar, no final das contas, N fatorial. Vamos botar no formato de divisão, para ficar mais claro, para quem não tiver com dúvida na divisão. Então, o arranjo de NPAP é N fatorial sobre N menos P fatorial. Isso nós vimos na aula 4. E agora dividimos, usando o princípio divisivo, pelo P fatorial. Divisão de frações. Então, nós teremos como fórmula final o quê, pessoal? Como fórmula final, o N fatorial no numerador, e vou ter dois termos no denominador, o N menos P fatorial vezes o P fatorial. Então, resumindo, toda vez que eu precisar fazer uma combinação de N elementos, onde cada grupo vai ter P elementos, eu devo, então, fazer N fatorial e dividir esse resultado por N menos P fatorial e dividir também por P fatorial. Essa é a fórmula de combinação que agiliza o uso, né, de dois princípios. Quais? Do princípio multiplicativo, somado, né, feito também, seguido do princípio divisivo. Então, o uso desses dois princípios gerou os problemas de combinação. Então, vamos fazer agora um segundo problema de combinação, usando a fórmula, que vai ficar mais rápido, né? Inclusive, se eu fosse fazer aqui, eu teria que... daria trabalho, ficaria muito grande, né? O princípio, se eu fosse usar os tracinhos, ó, vamos ler esse problema. Na Série A do Campeonato Brasileiro, 20 clubes disputam a competição. Os 6 primeiros se classificam para a Libertadores. Quantas são as formas de se conhecer tais clubes classificados? Então, eu teria que colocar aqui 6 tracinhos, porque cada grupo meu é uma sequência, é um grupo de 6 clubes. Aí eu começo, quantos tem para cá? 20, né? E começo o princípio multiplicativo. Só que eu vou fazer mais rápido. Como é que seria um jeito mais rápido de resolver isso aqui?
seria fazer combinação. Sim, porque é um problema de combinação. Porque se eu escolher o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o uma letra diferente, o Goiás, o Avaí e o Internacional, se eu fizer essa escolha aqui para os 6 primeiros, e trocar de lugar o F com o P e o P com o F, mantendo todos os demais, eu troquei a ordem de 2 elementos, o grupo de classificados para a Libertadores é rigorosamente o mesmo. Então, esse grupo é igual a esse. Ou seja, não importa a ordem. Se não importa a ordem, eu sei que é um problema de combinação. Se eu sei que é um problema de combinação, ou seja, aquele problema onde eu uso, se eu fosse usar os princípios, eu usaria o princípio divisivo, então eu posso usar combinação de 20 clubes tomados 6 a 6, ou seja, em grupos de 6. E a fórmula final ficaria 20 fatorial sobre 20 menos 6 fatorial, é a parte do arranjo, mas tem agora, usando o princípio divisivo, ainda tem o 6 fatorial. Então, ficaria 20 fatorial, 14 fatorial, 6 fatorial. Pessoal, poderia parar aqui, tá? Por quê? Porque esse número vai dar um cara bem grande. Veja como vai dar grande, ó. Ficaria 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15. E depois, esse cara todo aqui teria que ser usado o princípio divisivo para ele. Então, usando os princípios, pelo 6 fatorial, que é o 6, 5, 4, 3, 2. Então, aqui, ó, 5 vezes 3, 15, corta com 15. 20 por 4 vai dar 5. 19 por 2, 18 por 2 vai dar 9. Aqui, o 6 é 2 vezes 3. Então, aqui eu simplifico o 2 aqui. E simplifico o 3 aqui. Então, eu teria que multiplicar o 5 pelo 19, pelo 3, pelo 17 e pelo 8. Ou seja, é um cara muito grande. Tudo bem, você pode fazer essa conta aqui, não tem maiores dificuldades, mas essa resposta aqui já é satisfatória. Uma prova múltipla escolha é comum, quando o número é muito grande, ela ser colocada em termos de fatorial, tá? Porque a ideia já está mostrada, já está devidamente mostrada, tá? Pronto. Então, seria essa a ideia, ou seja, de usar a fórmula, né, de combinação que nós definimos aqui como sendo n fatorial sobre n menos p fatorial dividido por p fatorial. Pronto, pessoal. Então, fizemos 2 exemplos de permutações simples. Podemos ir agora para as combinações com repetição de elementos, ok? Combinação com repetição de elementos. Então, vamos lá. Qual é a novidade agora, pessoal? Acho que fica bem claro, né? Nessa combinação, um mesmo elemento pode ser usado mais de uma vez, ou seja, pode repetir. Assim, não é mais necessário que o número n, que era o número de elementos disponíveis, né, do meu problema, seja maior ou igual que o número p. O número p era o número de elementos que cada grupo que eu ia formar precisa ter. Como acontecia na combinação simples, né? Então, na combinação simples, aqui é vírgula, tá? Na combinação simples, isso acontecia, ou seja, o n tinha que ser maior ou igual ao p, já que eu ia formar grupos de p elementos. Então, se n fosse menor, eu não conseguia formar esse grupo. Agora, como eu posso repetir um mesmo elemento, então, assim, o número de elementos disponíveis para formar o grupo pode ser, sim, menor do que o número de elementos presentes em cada grupo. Então, estou afirmando que na permutação com repetição, n pode ser menor que p. Isso, pessoal, não acontecia na combinação simples. E eu acho que o motivo é óbvio, né? Porque na combinação simples, eu tinha que formar um grupo com p elementos.
Se eu tivesse uma quantidade menor disponível e não pudesse repetir, eu não formaria o grupo. É tipo formar um time de 11 jogadores de futebol e eu tenho 7 para formar. Eu não vou formar esse grupo, né, pessoal? Não faz sentido. Beleza, então o nosso problema agora pode repetir. Então nós vamos começar, como de praxe, com um exemplo. Esse exemplo agora vai ser muito didático, porque nós vamos fazer esse exemplo de 3 maneiras diferentes. E na terceira maneira, nós vamos então tentar usar uma ideia que pode ser usada para números pequenos e que pode ser usada para números grandes. Mas vamos lá. Primeira solução, qual seria? Vamos lá, qual é o problema primeiro? Deseja-se pintar uma casa, 2 casas iguais. As casas não são diferentes. 2 casas iguais com 3 cores distintas. Eu vou pintar de branco, de verde e de azul. Sabendo que cada grapa terá cada casa terá uma única cor, de quantas maneiras pode-se executar tal tarefa. Então, a primeira solução que eu vou fazer, o espaço amostrado desse problema é bem pequeno. Então, eu vou listar todos eles. Olha. Primeira opção, eu posso pintar as 2 casas, as 2 de verde, uma de verde e uma de azul, uma de verde e uma de branco. Então, usando o verde, eu já botei todas as possibilidades. Agora, eu vou usar o azul. De azul, eu posso usar as 2 de azul e uma de azul, outra de branco. Eu não vou escrever aqui azul e verde, porque esse elemento aqui é rigorosamente igual a esse, porque nos 2 casos eu estou pintando uma casa de verde e uma de azul. A ordem não importa. Então, por isso que é um problema de combinação. Então, vou tirar esse elemento que ele não aparece. E, finalmente, quem é que falta agora para terminar? As 2 casas podem ser as 2 pintadas de branco. Então, somando aqui 3 mais 2 mais 1, né? Esse 3 mais esse 2 mais esse 1, a gente chega a um total de 6 como resposta. Então, existem 6 maneiras de executar tal tarefa. Agora, eu vou fazer uma segunda solução. Na segunda solução, eu vou usar os princípios que nós usamos. E para usar os princípios, eu tenho que quebrar em casos. Por quê? Porque na hora que eu preencher a primeira vaga, eu preciso saber se houve repetição ou não para gerar. Vocês vão ver aqui. Por exemplo, os casos que eu vou quebrar são os seguintes. Eu vou quebrar num caso onde não repete, ou melhor. Tá certo. Um caso que não repete as cores. Opa, escrevi errado. Tem uma sílaba. Pronto. Um caso que não repete. E outro caso que repete. Esses 2 casos servem para o meu problema. Aí, fazendo agora o caso que repete. Como é que ficaria? O caso que repete. Então, nós temos. São 2 casas. Então, o grupo é formado por 2 tracinhos. Nós temos aqui 2. São 2 tracinhos. Então, a primeira vaga pode ser ocupada por 3 elementos. E a segunda vaga, ela só pode, já que eu fixei a cor daqui, e essa cor daqui é repetida em relação a essa, então essa cor daqui tem que ser igual a essa. Então, eu só tenho uma opção. Então, nós temos ao todo 3 elementos com repetição. Podemos concordar claramente que temos realmente 3 com repetição. Temos 1, 2, 3. Agora, vamos contar os que não repetem. Então, eu usaria novamente o princípio multiplicativo e começaria. Para a primeira vaga aqui, nós temos 3 cores disponíveis. E como eu não posso usar a cor que eu já usei aqui, porque não repete, aqui baixa 1 de 3, baixa para 2. Aqui daria 3 vezes 2, 6. Só que, nesse caso aqui, eu teria contado verde e azul e verde. Então, eu tenho que usar o princípio divisivo e pegar esses 6 e dividir pela quantidade de vezes que cada grupo foi contado, que é sempre o número de tracinhos fatorial, ou seja, sempre 2 fatorial, ou seja, 2. Ou seja, 6 dividido por 2 vai dar 3. Usando o princípio aditivo, 3 mais 3 dá 6. Então, ó, a mesma resposta daqui. Agora, pessoal, eu vou mostrar uma terceira solução bem diferente, mas essa ideia bem diferente a gente vai poder usar em problemas com números maiores. A ideia agora vai ser a seguinte.
A gente define, como já está mostrado aqui, as seguintes variáveis. As variáveis x, y e z. O que é a variável x, pessoal? X é o número de vezes que a cor branca foi usada. Y é o número de vezes que a cor azul foi usada. E Y e Z, número de vezes que a cor verde foi usada. Então, não é difícil concluir que as variáveis x, y e z variam de 0 a 2. Por que de 0 a 2? Elas podem não ser usadas, elas podem ser usadas uma vez, e elas podem ser usadas duas vezes. São essas possibilidades para a variável x, no caso do nosso problema. Então, não é difícil perceber que se eu somar a variável x, variável y, a variável z, para cada grupo que eu formo, essa soma tem que dar obrigatoriamente 2, porque esse 2 corresponde ao número de casas que eu tenho que pintar. Número de casas, eu tenho que pintar 2 casas. Agora, esse número de variáveis que eu criei corresponde ao número de cores, né, pessoal? Né? Já que eu tinha 3 cores, eu precisei criar uma variável para cada cor. Aí você pergunta, tá, professor, mas não entendi. Você criou uma equação? Foi, criei uma equação. E, ora, como é que essa equação vai me ajudar a resolver esse problema? Ela vai ajudar da seguinte forma. Vamos pensar o seguinte. Eu posso imaginar que eu vou encaixar bolinhas nesses espaços. Então, eu tenho aqui 2 sinais de mais, né? 2 sinais de mais. Eu vou encaixar bolinhas nessa região, que corresponde ao X, nessa região, que corresponde ao Y, e nessa região, que corresponde ao Z. Então, por exemplo, se eu botar duas bolinhas aqui, nada aqui, nós temos esse grupo aqui, ó. E esse grupo, nesse grupo aqui, o X vale 2, que eu botei 2 aqui. O Y vale 0. E o Z também vale 0. Agora, outra possibilidade, qual seria? Eu poderia botar nada aqui, uma bolinha aqui, outra opção, vou botar de vermelho aqui. Nada aqui, uma bolinha aqui e outra aqui. Se eu fizer essa escolha, eu vou ter o mais, seguido de bolinha, outro mais, seguido de bolinha. Ou seja, nessa opção, a variável x vale 0, porque eu não botei bolinha nenhuma aqui. A variável y vale 1. Bolinha, né, pessoal? Não é 0, não, tá? É bolinha aqui, só para não confundir com o número 0, tá? Bolinha. Vamos botar a bolinha fechada para não gerar essa confusão, tá? Beleza. Então, eu botei nenhuma bolinha aqui, eu botei uma bolinha aqui, e o Z também vale 1, porque eu botei uma bolinha nessa região. Então, pessoal, vocês estão percebendo agora que esses 4 símbolos estão sendo usados para determinar o meu grupo. Então, o meu grupo agora tem 4 símbolos, e o que eu vou fazer com esses 4 símbolos é ficar trocando de lugar entre eles. 4 símbolos para 4 vagas. Pessoal, se eu tenho um problema, que eu tenho o número de opções igual ao número de vagas, então isso aqui, na verdade, pessoal, é uma permutação, né, pessoal? Isso aqui é uma permutação. Permutação foi a aula passada, relembrando para quem não lembrou, que N é igual a P. No caso aqui, o N e o P, ambos valem 4. Então, mas é só que os elementos se repetem. Então, é uma permutação com repetição de elementos. Né? É uma permutação com repetição de elementos. Pronto, agora eu uso a fórmula de permutação com repetição, que é uma formulazinha bem simples. Então, no numerador faz o n fatorial, então, permutação com repetição de 4 elementos, e um elemento repete 2 vezes, que é o mais, e outro elemento repete 2 vezes, que é a bolinha. Então, nós teremos aqui permutação 4 fatorial, que é o n, e os elementos que se repetem no denominador, aqui e aqui. Ou seja, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2, aqui em cima. Eu vou ter 2 vezes 2 aqui embaixo. O 2 vezes 2 vai cortar com 4. Vai sobrar 3 vezes 2. E, pessoal,
dá o mesmo número 6 da primeira e da segunda solução. Olha, 6 aqui, 6 aqui e 6 aqui. Aí alguém logo vai falar, professor, mas essa maneira é muito mais difícil, professor. Ela é muito mais difícil nesse caso. Pessoal, se o número de n ele crescer, a primeira e a segunda soluções ficarão bem mais complexas. Eu vou mostrar isso num problema logo a seguir, tá certo? E essa terceira maneira, que parece complicada, ela pode se transformar numa fórmula. Que você pode só usar a fórmula e fazer dessa maneira muito rapidamente. E que fórmula é essa, pessoal? Então, vamos generalizar agora essa fórmula, hein, pessoal? Vamos generalizar essa fórmula. Essa fórmula diz o seguinte, acompanhem comigo, hein? Eu pergunto a vocês, quantas incógnitas eu tenho no nosso problema? As incógnitas sempre são dadas por N, né, pessoal? É aquela nossa simbologia usada desde o início lá. N é o número de, não é de incógnita, no caso mas assim, coincide aqui no nosso problema lá da terceira solução, essas incógnitas que eu usei, né? Lembra que eu botei aqui o x mais y mais z, ó? Ela correspondeu ao número de cores. E o número de cores era 3. E o 3 é o nosso N lá, ou seja, o número de elementos disponíveis vai corresponder ao número de incógnitas que eu vou criar nessa equação que eu criei aqui. O número de sinais mais que eu usei lá, o número de sinais mais que eu usei aqui, qual foi então? Se eu tenho 3 incógnitas, eu tenho que ter mais entre as incógnitas. Então, eu vou ter um sinal mais a menos do que o número de incógnitas. Ou seja, 3 incógnitas, 1 a menos dá 2. Ou seja, eu usei 2 mais. Se eu tivesse 9 incógnitas, eu teria o sinal mais 8 vezes, que é 1 a menos, pessoal. Então, generalizando aqui, esse número de sinais mais nada mais é do que n menos 1. 1 a menos que é o número de incógnitas. E como é que foi o número de bolinhas que eu usei lá? Voltando lá para o nosso problema. Quantas bolinhas eu usei, pessoal? Ó, o número de bolinhas coincidiu com o número de casas que eu tinha que pintar. Ou seja, as bolinhas correspondem ao número de elementos que cada grupo possui. Cada grupo possui 2 elementos. Está aqui. Então, o número de bolinhas é sempre P, pessoal, que é o número de elementos que cada grupo possui. Então, na hora que eu vou formar um grupo formado por bolinhas e por sinais, aí botando agora a letra aqui, eu tenho P bolinhas, acabei de botar aqui, e eu tenho N menos 1 sinais mais. E agora virou, e aí, ó, quem é o total de elementos? Se eu tenho, o grupo é formado por P bolinhas e N menos 1 sinais mais, o total de elementos desse grupo é a soma desses dois números, a soma de P com quem, pessoal? Com N menos 1. Então, isso aqui é o total de elementos da minha permutação. Então, como eu agora generalizo uma permutação que a gente sabe que é com repetição de elementos, porque o elemento bolinha e o elemento, o elemento que é o sinal mais, eles vão ser usados várias vezes aqui nos nossos grupos formados. Então, eu vou ter uma permutação com repetição de N mais P e P mais N, a soma, eu posso trocar a ordem, então eu vou escrever N mais P menos 1. Esse vai ser o total de elementos. Deixa eu melhorar esse R que ficou muito feio, esse R daqui. Pronto, permutação com repetição de N mais P menos 1 elementos. E quem se repete? As bolinhas se repetem P vezes. E os sinais mais se repetem N menos 1 vez. Então, usando a fórmula de permutação com repetição, o que é que nós teremos? Atenção. Nós teremos esse aqui é o papel do N, né? Então, daquele N da fórmula. Então, esse aqui é o total de elementos. Então, vai ser N mais P menos 1 fatorial.
sobre os casos que se repetem. Quem são? O P fatorial se repete e o N menos 1 fatorial se repete. E agora surge uma coisa bem curiosa, que é a seguinte, ó. Eu vou fazer um truque aqui algébrico para vocês perceberem uma coisa. O numerador aqui eu vou repetir. Opa. Pronto. Eu vou repetir aqui o numerador. Eu vou repetir um pedaço do denominador, que é o P fatorial. E nesse termo n menos 1, eu vou somar e subtrair o mesmo número. E no caso, eu vou somar e subtrair o mais P e o menos P. Eu posso fazer isso, né, pessoal? Ao adicionar e subtrair a um dado número, que era o n menos 1, ao somar e subtrair o P, eu não alterei o número. Concordam? Beleza. Aí, somei e subtraí. Mas você sabe que eu posso trocar a ordem desses dois números aqui, ó. Eu vou trocar a ordem desses dois aqui. Trocando a ordem desses dois, se menos P menos 1, eu posso escrever menos 1, menos P. E olha com muito carinho agora. Esse número aqui aparece aqui. Então, se eu chamasse isso aqui de um K, a fórmula K fatorial sobre P fatorial sobre K menos P fatorial é exatamente a fórmula de combinação simples que nós acabamos de ver. Ou seja, pessoal, essa permutação com repetição de N mais P menos 1 elementos, com repetição de um elemento P vezes e de outro elemento N menos 1 vez, ela vai se transformar numa, atenção, numa combinação, isso aqui é a fórmula de combinação, que é o que a gente acabou de aprender, combinação simples, de K elementos, né? De K elementos, tomados P a P. Ou seja, isso aqui, usando a fórmula de combinação, nada mais é do que K fatorial sobre P fatorial sobre K menos P fatorial. Só que esse K aqui, na verdade, é o N mais P menos 1, né? Então, está aqui feita a volta, né? É esse cara aqui, que, na verdade, é igual a isso aqui. Então, a ideia é essa, pessoal. Quer dizer, todo problema de combinação com repetição, então, a gente vai encarar como uma permutação com repetição e a fórmula final fica essa, né? Tirando a letra K para generalizar. Então, combinação. Peraí. Então, e aí, desculpa, combinação com repetição, tá? Desculpa, aqui a combinação é simples, mas aí se eu quero usar a fórmula usual, vai virar a combinação de quem? De N mais P menos 1 elementos tomados P a P. Porque se eu fizer isso, o que é que vai dar? Usando a fórmula de combinação simples, hein, pessoal? É um problema de combinação com repetição, mas eu estou usando uma fórmula da combinação simples. Vai ficar o quê? Esse cara, o número de elementos total, n mais p menos 1 fatorial no numerador. E no denominador vai ficar p fatorial sobre esse menos esse. E quando eu fizer esse menos esse, vai sobrar quem aqui embaixo? N menos 1 fatorial. Ou seja, mas se você quiser deixar no formato de combinação, pode, claro. Qual seria o formato de combinação? Você pega o número de cima, n mais p menos 1, e subtrai o p. E ao cortar o p, vai voltar para cá. Ou seja, n mais p menos 1 aqui em cima, p fatorial aqui embaixo, e n menos 1 fatorial aqui embaixo, exatamente como estávamos aqui no problema de permutação. Então, qual foi a mágica, pessoal? Nós tínhamos um problema de combinação. Olha que legal. Nós tínhamos um problema de combinação. Combinação com repetição de elementos. Né? A cor pode ser usada mais de uma vez, e a cor era o meu elemento lá no problema das casas. Eu transformei isso numa permutação
com repetição, na hora que eu escrevi a equação, na hora que eu botei as bolinhas e os sinais mais, e percebi que essa fórmula pode ser obtida por uma combinação simples, que a fórmula final ficaria essa daqui. Então, para mostrar isso que eu estou falando agora, aí, professor, isso é muito complicado, professor. Mas, ó, eu vou pegar agora um problema parecido com o anterior. Só que agora eu fiz só uma ligeira mudança, pessoal. Uma ligeira, uma pequena mudança. Qual? Eu continuo a querer usar, eu continuo a querer pintar casas com as mesmas cores, o branco, o verde e o azul. Qual é a novidade agora? Eu tenho que pintar agora quantas casas? 4. Então, se eu for usar a primeira solução, vai dar muito trabalho. Se eu fosse pintar, então, verde, 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 verde e branco, verde, 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 eu estou lascado, eu tenho muitos elementos para fazer aqui. Então, eu vou desistir dessa solução. A segunda solução, usando o princípio aditivo, também daria muito trabalho, porque eu teria que fazer os casos que não tem repetição, como eu fiz lá o outro. Eu teria que fazer o caso com uma repetição apenas. Eu teria que fazer o caso com 2 repetições. Com 2 repetições. Teria que fazer o caso com 3 repetições. E cada caso desse, né, daria mais trabalho de fazer. Então, além de ter muito mais casos, cada caso aqui daria muito trabalho. Pessoal, dessa maneira aqui, vai sair muito rápido. Porque no problema passado lá, quando eu tinha 2 cores, eu tinha combinação de, vamos lá, usar a fórmula N mais P menos 1, P a P. Ou seja, no problema passado, o N era 2, eu só tinha 2 casas. Desculpa, o N era 3 cores. E o P era 2, eu só tinha 2 casas. Então, isso aqui virou combinação de 3 mais 2, 5 menos 1, 4. É combinação de 4, 2 a 2, pessoal. E ficaria 4 fatorial sobre 2 fatorial e 4 menos 2 fatorial, que também é 2 fatorial. E essa conta, pessoal, vai dar aquele 6 que nós já sabemos. Então, desse novo problema agora, pessoal, a única mudança é que o número de casas mudou. E mudou de 2 casas para quanto? Para 4 casas. Então, nesse nosso problema, o N continua a ser 3 e o P continua, e o 3 passa a ser 4. E aí, enfatiza que, nesse caso, na permutação com repetição, o N pode ser menor que o P. Note que 3 é menor que 4. Foi aquela observação que eu fiz assim que eu comecei a falar de permutação com repetição. E a fórmula, como é que vai ficar agora? Combinação com repetição, né? De 3 elementos para 4 vagas, vai virar uma combinação simples, agora usando aquela fórmula de N mais P menos 1, P a P. O nosso P é 4, ou seja, a combinação com repetição de 3 elementos, 4, 4, vai virar uma combinação simples. 3 mais 4 dá 7, menos 1 dá 6. Combinação de 6, 4 a 4. Combinação de 6, 4 a 4 vai dar 6 fatorial sobre 4 fatorial, dividido por 2 fatorial. Então, vai ficar 6 vezes 5. Deixa eu buscar um pouquinho mais de espaço aqui. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que vai cortar com 4 fatorial de baixo. E vai ficar 30 dividido por 2. A resposta final, pessoal, é 15. Então, de repente, 15 até não é nem tão alto, não. De repente, você podia querer fazer aqui e fazer os 15. E você vai encontrar exatamente 15. Só que dá trabalho. E a chance de você esquecer um caso é muito grande. Então, está desafiado você, se você discordar, que esse problema vai dar 15. Faça aqui esse caso e veja que vai dar 15 opções nesse problema. Mas o meu papel foi perceber
que eu posso usar uma fórmula direta para matar o problema da combinação com repetição. Combinação com repetição de 3 elementos, são as 3 cores, tomados de 4 em 4, ou seja, cada grupo é um grupo de 4 casas pintadas com uma única cor, e isso vira uma combinação de 6, 4 a 4, que dá 15. Então é isso, galera. Falei tudo que eu tinha para falar sobre esse assunto. Vocês têm agora que praticar e identificar os problemas, saber se o problema é de arranjo, se o problema é de combinação, se o problema é de permutação. Se quiser usar as fórmulas. Lembrando que a gente continua podendo usar o nosso princípio, os nossos princípios. Então, o princípio multiplicativo, que a gente vai sempre usar o princípio multiplicativo, toda vez vamos usar o princípio multiplicativo, né? E depois de usar o princípio multiplicativo, tem que saber se ainda precisa usar o princípio divisivo, se temos que usar o princípio aditivo, né? Então, os outros princípios podem ser usados. Então, a escolha é sua. Pode usar fazendo os princípios e pode usar fazendo as formas. Mas eu mostrei, nesse exemplo, que usar a fórmula... Você imaginou se eu trocasse agora o problema lá de 3 cores para 10 cores? E se mudasse o número de casas de 4 para 15 casas? Vocês já pensaram o que é fazer o espaço amostral disso, que é a primeira solução? Já pensou o trabalho que é para quebrar em casos? Que vai dar 15 casos para quebrar. E na fórmula, não. Combinação de N mais P menos 1 tomados P a P. Isso é a combinação simples que eu vou usar, usando essa modificação que o N virou N mais P menos 1. É basicamente essa a ideia da combinação com repetição. Espero ter sido claro. Vocês precisam agora fazer exercícios para que a gente coloque essa teoria ou esses conceitos que eu andei falando na prática. Valeu, galera. E com isso nós encerramos a análise combinatória. O nosso próximo assunto agora é probabilidade, que vai precisar da análise combinatória bastante. Então, por isso que é o assunto que vem logo em seguida, tá? Um grande abraço e até a aula 7. Um grande abraço.